Olá, amigos! Seja bem-vindo a mais uma videoaula do Saber Mais Previdenciário. Hoje eu venho apresentar para vocês como realizar o cálculo das contribuições retroativas para indenizar o INSS utilizando o sistema Prévios. Então, vamos lá. Vou vir aqui em Cálculo Previdenciário. Você vai começar em novo cálculo, colocar o nome do cliente e gravar. Eu já separei um caso aqui para a gente estar fazendo, então eu vou utilizar ele aqui, ó, que eu já dei início. E vamos avançar. Quando você vir na tela tipo do cálculo, qual cálculo deseja fazer? Você vai selecionar a opção número 6, cálculo das contribuições em atraso. Quando você selecionar essa opção, vai abrir um campo para você, como deseja calcular as contribuições atrasadas anterior a 10 de 96. Em 10 de 96, aconteceu a medida provisória 1523 e só a partir daí, então, há possibilidade da indenização ao INSS, né? E para que tem esse período, essa opção dentro do sistema? Para vocês entenderem, há possibilidade, inclusive existe um mandado de segurança, para que o período que você vai indenizar seja anterior a 10 de 96, não seja aplicado a multa e os juros previsto no artigo 45A da Lei Complementar 128 de 2008, tá? O INSS, em todo período, ele vai calcular multa e juros limitados, conforme previsto na Lei Complementar. Só que já existe um entendimento, inclusive pelo TRF4 e pelo TRF3, que nas contribuições anterior a 10 de 96 não será calculado juros e multa, tá ok? Depois eu posso explicar um pouquinho mais sobre esse tema, sobre esse assunto aí para vocês, tá? No meu caso, o período que eu vou indenizar o INSS é totalmente posterior a 10 de 96. Então, nessa situação, você pode marcar não considerar as contribuições atrasadas anterior a 10 de 96, tá? E vamos lá. Qual a alíquota para o cálculo? Lembrando que como que é feito o cálculo das contribuições em atraso? Primeiro vai ser apurado a média para as contribuições atrasadas que estão decadentes e o período não decadente você pode apurar pela média também, ou você pode informar um valor que o seu cliente deseja realizar a contribuição, a base da contribuição, tá? E sobre esse valor, há o percentual do recolhimento, né? Então, para isso, a gente tem aqui a contribuição normal, de 20%, a contribuição simplificada de 11% e a contribuição para baixa renda de 5%. No meu caso, meu cliente é um contribuinte individual, então eu vou deixar na alíquota de 20%. Aqui temos a opção de descartar os 20% menores salários de contribuição no cálculo pela Emenda Constitucional 103 de 2019. O que acontece e por que existe essa opção no Prévios? Para você entender, imagine que você está fazendo pós-reforma uma indenização para o INSS. Quando o INSS vai oferir o cálculo, ele vai seguir a Lei Complementar 128 de 2008 e aplicar a regra aritmética dos 80% maiores salários para oferir a sua média. Mas, quando ele vai achar a média para calcular a RMI, ele vai fazer sobre 100%, porque a Emenda Constitucional 103 trouxe essa alteração da base de cálculo. Ou seja, a média ela vai ser apurada para indenizar de uma forma e para aposentar o segurado de outra. Então, isso já, inclusive, se tornou mérito de discussão, visando que a Emenda Constitucional 103 não alterou, nesse caso, o cálculo das contribuições retroativas, ou seja, de você indenizar o INSS, ok? Mas, se você quiser fazer, entrar com alguma tese, alguma coisa do tipo, você simplesmente pode desmarcar essa opção, que a média será calculada sobre 100% da média, tá? Ou seja, 100% dos salários, não será descartado os 20% menores, tá? No meu caso, o meu objetivo dessa indenização é fazer o meu cliente, o segurado, preencher os requisitos para se aposentar antes da emenda constitucional. Então, o cálculo eu vou deixar descartando o cálculo da média sobre os 80% maiores salários de contribuição, tá ok? Então, vamos lá. Vou vir aqui em dados iniciais. Qual a espécie de benefício o programa vai bloquear para benefício programado? Eu vou colocar aqui a data do cálculo. No caso de possuir deficiência na DIB, eu vou colocar que não possui deficiência na DIB. Como deve ser o cálculo das atividades concomitantes? Eu vou deixar somar as contribuições das atividades secundárias com a principal.
A data de nascimento, o CPF, nome do segurado e a inscrição vai ser importado juntamente com o CNIS, quando você importar o CNIS do segurado. Você vai selecionar o sexo e vamos avançar. Tela do tempo de contribuição. Aqui, conforme você importar o CNIS, vai vir todos os vínculos do segurado. Então, você pode editar, você pode verificar todas as informações e, a partir do momento que tiver tudo certo, você vai dar continuidade no cálculo, tá ok? Então, vamos lá. Esse cliente na DIB que eu estou realizando o cálculo, ele tem 32 anos, 11 meses e 18 dias. Porém, na data que eu quero realizar esse cálculo, que é até 13/11/2019, esse segurado tem 32 anos e 6 meses de contribuição. Ou seja, falta 30 meses para ele preencher os 35 anos e preencher os requisitos para se aposentar por tempo de contribuição antes da emenda constitucional 103. Então, nesse caso, o período que eu quero indenizar são 30 meses, tá? Então, você tem que analisar qual vai ser o período ou necessário para o seu cliente poder indenizar o INSS. Após você conferir todo o tempo, você vai passar para os salários. E aqui vai ter todos os salários da vida dele, tá? E como você vai identificar e selecionar os meses que você vai fazer a indenização? Você vai vir aqui em personalizar e aqui o programa vai marcar quantas contribuições há em aberto da vida desse cliente, da vida do segurado, que você possa indenizar. Lembrando que aí você vai ter que conhecer um pouquinho da possibilidade das contribuições retroativas, que no caso ele vai ter que ter uma contribuição em dia, o período, se aquele período que está aqui mostrando como em aberto, ele pode ser indenizado ou não, se você tem provas como demonstratividade e etc. Tá? Você vai notar que o programa traz aqui períodos que tem aqui onde está escrito salário de contribuição em vermelho e outros em branco. O que significa que o período em vermelho é o períodos decadentes, ou seja, vai ser sobre o cálculo sobre a média. E aqui onde não tem a barrinha vermelha, quer dizer que é período não decadente. E aqui você pode escolher um valor de contribuição para o segurado. Pode colocar salário mínimo, pode colocar teto, pode colocar qualquer valor que ele deseja fazer essa contribuição. Então isso é possível dentro do período não decadente. Tá? No caso do meu cliente, eu vou selecionar 30 meses. Eu vou tirar aqui do ano de 2020, que eu não quero indenizar, e vou deixar aqui os últimos e vou vir e selecionando agora de cima para baixo, ó. Até dar 30 meses aqui, ó. Você vai olhando aqui e aqui vai ter que ficar selecionado 30 meses, ok? Então vamos lá. Falta mais alguns. Ok, então agora eu selecionei, então ele vai começar a indenização no mês 2 de 2015 e vai até o mês 7 de 2017, totalizando 30 contribuições, que é o que eu preciso para ele preencher os requisitos da aposentadoria anterior à reforma da Previdência. Então eu vou dar um OK e pronto. Já pode gerar relatórios que o Preves agora vai calcular o cálculo das contribuições, ele vai calcular a média e depois ver o valor que o seu cliente tem que indenizar o INSS. Então ele vai aqui abrir 3 relatórios, o primeiro é do tempo de contribuição, que você pode verificar as informações. Aqui o cálculo da média, que agora eu vou apresentar para vocês, ó. Então, o que o programa fez? Pegou os salários a partir de julho de 94, limitou ao teto, considerou, trouxe, converteu e atualizou para o dia de hoje. E a média desse cliente, desse segurado, é de R$ 3.808,54. Então, essa será a base da contribuição. Vai ser 20% sobre a média, esse valor aqui. Tá? Então, vamos lá. E aqui embaixo tem um cálculo, ou relatório, ó, do cálculo das contribuições em atraso. Ou seja, quanto o meu cliente tem que indenizar? Então, aqui o programa já fez, ó, a média dos salários que a gente acabou de ver, 20% disso daqui, o valor da contribuição, então, é R$ 761,71. Número de contribuições atrasadas, eu considerei 30, que é o que eu preciso, e aqui o programa coloca para períodos decadentes, o cálculo com base na Lei Complementar 128, para períodos não decadentes, aqui o programa vai calcular os juros equivalentes à taxa Selic e assim sucessivamente, tá? Então, aqui a data das contribuições atrasadas foi definida por mim, não deixei o programa, eu só selecionei de 54 às 30 que eu preciso, e aqui o programa colocou, ele vai separar o fim do período decadente e começar a contabilizar. Aqui é o valor base da contribuição, vai ser aplicado os juros e vai ser aplicado multa. Automaticamente vai ter o valor da contribuição que ele vai ter que pagar mensalmente, ó. Então, podemos chegar na conclusão final que o valor da contribuição vai ser de 22 mil.
com mais 6.890 de juros e com mais 4.189,35 de multa, totalizando o valor da contribuição de indenização para o INSS em R$ 33.930,95. Tá? Uma das questões que é sempre abordada é o seguinte: imagine que esse segurado teria a possibilidade de indenizar o INSS antes de 96, você consiga comprovar isso. Não haveria a incidência dos juros e o valor da multa. Ao invés, então, desse segurado indenizar 33.930, ele poderia indenizar o INSS somente em 22.000. Para isso, você tem um mandado de segurança e você entra. Normalmente, o INSS vai fazer o cálculo, mesmo no período anterior à medida provisória, desta maneira. Mas existe um mandado de segurança que você entra e só para pagar o valor base da contribuição, sem a incidência de juros e sem o valor da multa. Inclusive, há procedências tanto no TRF4 quanto no TRF3 e em outros tribunais. Tá ok? Então, pessoal, esse daqui é a videoaula do cálculo das contribuições retroativas. Espero que eu possa ter ajudado vocês a compreender um pouco esse cálculo e qualquer dúvida, estamos à disposição. Até a próxima videoaula.